Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 21. As Rosas Azuis. Parte 2. Terceiro dia do mês baixo fogo, nono mês, 9h49. Clint caminhou ao longo da rua principal da capital real. Ele se mesclava perfeitamente com a massa de pessoas, dado que tinha poucas características distintivas. Ele não usava seu traje distinto, armadura branca. Embora pudesse usar certos itens alquímicos para mudar sua cor caso necessário. Mas acontece que, na atual situação, não havia necessidade de andar armadurado enquanto caminhava pelas ruas. Como resultado, ele se vestiu casualmente, apenas com cota de malha sob as roupas. Apenas a espada longa em sua cintura o marcava como visivelmente diferente de um cidadão comum. Ele parecia um soldado patrulheiro, um guarda da cidade, ou um mercenário quando equipado dessa forma. Algumas pessoas iriam evitá-lo, mas não sairiam do seu caminho da maneira que fariam com alguém em armaduras pesadas. Qualquer um em tal panóplia deveria ser um aventureiro. Não era incomum precisarem mais de publicidade do que proteção. Vestir-se de maneira atraente não era uma coisa estranha para os aventureiros, porque os ajudava a se promover. Alguns até se favoreceram de modas exclusivas e provocativas para causar uma forte impressão nos outros, causando até um aumento de reputação. Em outras palavras, vestir-se de maneira estranha era algo como uma marca registrada de aventureiros. No entanto, não havia necessidade de aventureiros de alto nível, como os membros da Rosa Azul, que Clint visitaria, ou fazê-lo. No nível delas, apenas andar pela rua já era o bastante. Logo, ele viu uma estalagem de aventureiro ao longo da estrada. Tal estalagem tinha um estábulo e um grande pátio para a prática de espada. Seu belo exterior prometia um interior igualmente requintado. Todas as janelas dos quartos de hóspedes estavam equipadas com vidro transparente. Essa era a estalagem mais cara da capital real. Era um local de encontro para aventureiros que estavam confiantes em suas habilidades e capazes de pagar as contas onerosas. Clint abriu a porta da estalagem, sem prestar atenção aos guardas que a flanqueavam. O barzinho ocupava um andar inteiro, mas era pouco povoado de aventureiros, considerando seu tamanho. Isso ilustrava claramente a raridade de aventureiros bem remunerados. O clamor dentro da estalagem acalmou-se por um momento. Vários olhares curiosos foram lançados na direção de Clint. Ele não se importou e olhou ao redor do interior. A maior parte consistia de aventureiros de aparência poderosa. Quase todos aqui poderiam derrotar Clint com facilidade. A cada visita que fazia aqui, Clint percebia o quão insignificante era. Ele resistiu ao desejo de cair em desespero. Seus olhos se concentraram em um ponto dentro da estalagem. À sua frente, no interior mais profundo da estalagem, havia uma mesa redonda. Ele olhou para as duas pessoas lá sentadas. Uma delas era minúscula, vestindo um longo manto escuro que cobria todo o corpo. Seu rosto não podia ser visto. Não era porque tinha pouca iluminação, mas porque ela usava uma estranha máscara facial como uma joia carmesim. Havia uma fenda estreita que corria ao longo do nível dos olhos, mas era impossível ver os olhos sob a máscara. Então, havia a outra pessoa. Se a primeira pessoa fosse uma anã, então esta seria uma gigante. Ver essa pessoa trouxe à mente a palavra pedregulho. Na verdade, essa pessoa tinha um corpo robusto e maciço, mas essa circunferência não nasceu da obesidade. Os braços daquela pessoa faziam os observadores lembrarem-se de troncos, enquanto o pescoço parecia tão largo quanto as coxas de uma mulher. A cabeça era de forma quadrada. A mandíbula corpulenta, firmemente fechada, e a maneira como os olhos da pessoa examinavam o entorno assemelhava-se aos de um predador. Os cabelos loiros eram curtos por uma questão de praticidade. O tórax dessa pessoa era visível sob seu traje, como se ela estivesse exibindo orgulhosamente. Dito tórax parecia nada mais do que músculos peitorais extremamente definidos. Colocando mais claramente, não se parecia em nada com a maciez feminina.
Essas eram as outras integrantes da equipe de aventureiras Adamantite, composta apenas de mulheres, rosa azul. Uma era Magic Caster Arcana, Evelyn, enquanto a outra era Guerreira Gagarin. Climb se aproximou delas. Uma das pessoas que ele procurava assentiu e depois gritou com voz rouca: "Eu, virgenzinho." Os olhares que estavam dispersos se concentraram em Climb mais uma vez, mas ninguém zombou dele. Em vez disso, desviaram o olhar mais uma vez, como se simpatizassem por ele. Eles fizeram isso porque sabiam que mesmo para os aventureiros Mithril ou Orixalcum, mostrar o menor desrespeito a Gagarin não era um ato de bravura, mas sim imprudência. Climb suportou o insulto e se aproximou com firmeza. Climb implorou mais vezes que se lembrava, mas Gagarin se recusou a chamar Climb por seu nome próprio. Sendo esse o caso, o melhor curso de ação que ele poderia tomar era desistir e fingir que não se importava. "É bom vê-la de novo, Gagarin-san." E Evelyn-sama. Ele chegou diante das duas e se curvou. "Oh, há quanto tempo? Deixa eu adivinhar, veio dormir comigo, né?" Gagarin moveu o queixo para frente, indicando que ele deveria se sentar. Havia um sorriso maligno e selvagem naquele rosto quadrado. Climb simplesmente balançou a cabeça inexpressivamente. Gagarin dizia a mesma coisa todas as vezes, a ponto de se tornar algo como uma saudação. No entanto, ela não estava brincando. Se Climb respondesse sim, mesmo em tom de brincadeira, ela o arrastaria imediatamente para um quarto de solteiro no segundo andar. Climb não poderia resistir diante da incrível força de Gagarin. Gagarin, que se orgulhava de ser uma papa virgem, era uma dessas pessoas. Em contraste com Gagarin, Evelyn o encarou estoicamente de frente, com seu rosto imóvel. Talvez ela estivesse contemplando Climb sob a máscara, mas ele não podia ter certeza disso. "Não, não é isso. A Indra-sama me pediu para vir." A líder pediu. "Sim. Eu trago uma mensagem. Vocês podem precisar sair a qualquer momento. Eu explicarei os detalhes quando voltarem. Mas a Indra-sama deseja que se preparem e estejam prontas para agir a qualquer momento." "Pode deixar. Mas é uma pena que veio até aqui só para me dizer isso." O rosto de Gagarin se iluminou com um largo sorriso, e Climb se lembrou de que tinha outra coisa para dizer. "Hoje tive a sorte de treinar com Stronoff-sama. O movimento que me ensinou, aquele golpe de cima para baixo, agradou muito Stronoff-sama. Gagarin lhe ensinara aquele golpe no pátio de prática atrás da pousada." Seu rosto se abriu com um sorriso, como se ela tivesse sido a pessoa que havia sido elogiada. "Oh, aquele golpe. Ei, nada mal, garoto. Mas você sabe. Sim. Eu não ficarei satisfeito apenas com isso. Vou continuar a praticar e buscar a perfeição. Assim que se fala, precisa continuar treinando. Mas pense no que fazer se não der certo. Pense em como emendar outro movimento." Foi coincidência, ou meramente o consenso de opiniões desses guerreiros de primeira linha? O que Gagarin disse foi muito parecido com o conselho de Gazef. Um olhar de surpresa surgiu no rosto de Climb dado a semelhança de suas palavras. Gagarin parecia ter lido sua reação do jeito errado, e riu. "E também, tem que usar esse movimento de corte como uma finalização, entendeu? Senão é perda de tempo." Ela riu e continuou. "Na verdade, é preciso saber vários golpes diferentes e escolher o mais adequado na hora. Cada movimento serve para uma ocasião. Mas acho que não pôde fazer isso." As palavras de Gagarin sugeriram a falta de talento de Climb. "Presta atenção, você precisa criar uma jogada que seja pelo menos uns 3 golpes emendados. Deve ser algo que evite que seu oponente contra-ataque, mesmo que consiga se defender." Climb assentiu. "Claro, isso não vai funcionar quando lutar contra monstros de muitos braços. Mas contra os humanos, aí deve ser moleza. Se estiver na pior e seu oponente decifrar seus padrões de ataque, isso pode salvar sua vida se for a primeira vez que usar no inimigo. Pratique, pratique e continue praticando." "Entendi." Climb assentiu com força. Esta manhã, ele só conseguiu um sucesso contra Gazef. Em todas as outras ocasiões, Gazef tinha visto através das intenções imediatamente, por sua vez, havia contra-atacado.
Então, ele poderia perder a confiança por causa disso? Claro que não. Ele poderia se permitir cair em desespero por causa disso? Claro que não. Era o oposto. Precisamente o oposto. Pois em tenra idade um mero plebeu como ele próprio já conseguira chegar tão perto do mais forte guerreiro do reino, não, dos países vizinhos. Klimb sabia que Gazef não havia mostrado nem mesmo uma fração de seu verdadeiro poder, mas para Klimb, que andava em um vale de sombras sem esperanças de ver alguma luz, isso foi uma tremenda dose de encorajamento. Era como dizer a ele: seus esforços não foram em vão. Enquanto pensava nisso, ele entendeu completamente o que Gagarin estava tentando dizer. Ele não estava confiante de que poderia desenvolver um bom ataque combinado, mas estava disposto a tentar. Uma chama foi acesa nas profundezas do seu coração. Ele estava determinado a se tornar mais forte, para que pudesse fazer com que Gazef mostrasse mais de sua força na próxima vez que se enfrentassem. Assim, acho que você perguntou a Evelyn sobre algo antes, não é? Algo sobre aprender magia. Isso mesmo. Klimb olhou para Evelyn. Naquela época, ela apenas rira dele por baixo da máscara e o assunto havia morrido ali. Perguntando-lhe a mesma coisa agora, sendo que a situação era praticamente a mesma, só resultaria na mesma resposta. Contudo, pirralho. Uma voz abafada alcançou seus ouvidos. Sua voz era bastante surpreendente, mesmo sem remover a máscara que usava. A máscara que ela usava não era particularmente grossa, então deveria ter sido fácil distinguir as qualidades de sua voz. No entanto, não havia como dizer a idade de Evelyn ou quaisquer inflexões emocionais. No máximo, ele poderia concluir que era mulher. Era uma voz sem emoção e uniforme que soava velha e jovem ao mesmo tempo. Isso provavelmente foi porque a máscara de Evelyn era mágica. Mas por que ela escondia sua voz? Você não tem talento. Coloque seus esforços em outro lugar. Ela não permitiu que ele tivesse espaço para responder, como se não houvesse mais nada a ser dito. Klimb sabia muito bem o que ela queria dizer. Ele não tinha dom para magia. Não, isso não foi tudo. Não importava quanto praticasse sua esgrima, quantas vezes sangrasse e empunhasse até ficar com as mãos calejadas, ele não conseguia alcançar o nível que desejava. Os picos baixos, nos quais um indivíduo talentoso poderia subir, eram como barreiras intransponíveis para Klimb. No entanto, ele não poderia desistir de se esforçar para superar esse limite inacessível. Como ele não tinha talento, ele precisava ter esperança que seu esforço implacável o ajudasse a melhorar de alguma forma. Não quer encarar a realidade. Tendo percebido as emoções sob a faceta sem emoções de Klimb, Evelyn continuou. Ter o dom para algo vem desde a nascença. Algumas pessoas dizem que todos são como botões antes de florescerem, que todo mundo leva jeito para algo. Ao meu ver é palhaçada, isso é apenas um desejo, algo que os idiotas usam para se consolar. Porém, o líder dos 13 heróis já foi um desses. O líder dos 13 heróis. Segundo a lenda, ele era apenas uma pessoa comum, até mais fraca que a média. Mas ele nunca parou de lutar, continuou balançando a espada mesmo quando ferido e, no fim, acabou se tornando o herói entre os heróis, mais forte que qualquer outro. Ele acabara por ser alguém sem limites de crescimento. Ele levava jeito, só não tinha florescido. É diferente do seu caso. Você já treinou até demais, e até hoje está só nisso. Nem todo mundo tem talento, e é óbvia a diferença entre os que têm e os que não têm. Ainda assim, Klimb, não vou dizer para desistir, mas nunca se esqueça dos seus limites. O severo sermão de Evelyn foi seguido por um breve silêncio. No final, Evelyn decidiu falar. Gazef Stronov, ele é um bom exemplo. Pessoas como ele seriam consideradas talentosas. Klimb, você acha que pode compensar a diferença entre vocês dois com esforço? Ele não pôde responder. Seu treinamento hoje o fez perceber que ele não estava nem perto. Talvez ele não seja um bom exemplo, mas acontece que ele é a única pessoa em quem consigo pensar que se aproxime da esgrima de um dos 13 heróis. A nossa Gagarin aqui é boa, mas ela não pode derrotar o Gazef. Ei, nem é justo me comparar. Gazef é um homem com um pé no reino dos heróis, sacou?
Você é uma mulher heróica, se assim posso dizer, mesmo que a parte mulher seja difícil de acreditar. Assim que a voz de Evelyn parou, Gagarin riu e respondeu: Ei, Evelyn. Esses heróis eram fortes como monstros, as habilidades deles eram únicas e ultrapassaram o reino da humanidade, né? Basicamente isso. Pois é, eu sou apenas uma humana. Apenas uma pessoa comum que não pode alcançar o reino dos heróis. Mesmo assim, você leva jeito. Você não é uma pessoa inapta como o Clint. Escute aqui, Clint, nada de ficar sonhando em alcançar as estrelas, não se prenda nisso. Clint sabia, melhor que ninguém, que ele não tinha talento. Mesmo assim, ouvi-la repetir que você não tem talento, você não leva jeito. Era muito deprimente. Dito isso, Clint não tinha a intenção de mudar o objetivo de sua vida. Esse corpo existe para a princesa. Por ela, talvez ela tenha sentido a determinação de um mártir em Clint, mas no final, Evelyn zombou de trás de sua máscara. Então você não vai mesmo desistir, mesmo depois de tudo que eu disse? Não vou. Você é um tolo. Deve ser o rei dos tolos. Ela balançou a cabeça com força, incapaz de entendê-lo. Seguir em frente se apegando a sonhos impossíveis vai acabar levando você para um precipício. Sabe disso, não sabe? Não me faça ficar repetindo, você precisa conhecer seus limites. Eu entendo. Você entende, mas não aceita, não é? A palavra tolo nem sequer é o bastante para descrever gente como você. Você é do tipo que morre cedo, alguém vai acabar chorando sobre seu túmulo graças à sua tolice, vai dizer é mentira. Que isso, Evelyn? Essa falação toda com Clint é porque se importa com ele, né? Evelyn rodeou seus ombros quando ouviu Gagarin falar. Então, ela se virou para Gagarin e agarrou-a pelas lapelas enquanto gritava: "Ô massa de músculos, cala essa sua boca. Ei, vai dizer que é mentira." Gagarin ficou contente em deixar Evelyn constrangida, enquanto a respondia com indiferença. Evelyn ficou sem fala por um momento e afundou de volta em sua cadeira. Então, ela mandou o assunto de volta para Clint. Comece estudando sobre magia. Quando absorver isso, você poderá entender como os inimigos que usam magia pensam. Aí poderá escolher um curso de ação mais correto dessa maneira. Aprender sobre todas as magias que existem não é um pouco demais para ele? Claro que não. O fato é que a maioria dos Magic Caster não usam a maior parte das magias existentes. Apenas se concentre nas mais utilizadas. Se nem isso puder fazer, então desista de uma vez. Evelyn murmurou. Além disso, ele só precisará estudar até o 3º nível. Isso não deve ser um problema. Por falar nisso, Evelyn, a gente sabe que magias podem ir até o 10º nível, mas é coisa de lendas, porque ninguém nunca conseguiu isso. E mesmo assim você sabe disso. Como? Evelyn tinha um olhar professoral no rosto enquanto fazia algo sob o manto. No instante seguinte, Clint percebeu que os sons ao redor deles pareciam mais distantes agora. Era difícil descrever, mas parecia que havia um tecido que os separava dos demais. Não entre em pânico. Acabei de usar um itemzinho inútil. Clint não sabia que a ativação daquele item era um sinal de como ela estava preocupada em ser ouvida. Tudo que ele sabia era que Evelyn pretendia responder à pergunta de Gagarin com muita seriedade. Agora que ela tinha chegado a esse ponto, Clint alinhou sua posição na cadeira. Nos mitos antigos, mais como nas lendas, havia menção de seres conhecidos como os 8 reis da ganância. Eram conhecidos como aqueles que roubaram o poder dos deuses, e os contos falam de como governaram este mundo com esse poder absoluto. Clint ouvira a história dos 8 reis da ganância. No entanto, não eram contos muito populares, dado que eram tidos como contos infantis, mas qualquer um com um pouco de vivência já tinha ouvido falar. Em resumo, os seres conhecidos como os 8 reis da ganância apareceram há 500 anos. Alguns diziam que eram tão altos quanto os céus, outros que se pareciam com dragões, mas em todo caso, os 8 reis da ganância devastaram as nações em um instante, dominando o mundo com seu poder que podia mover montanhas e separar os mares.
Contudo, seus desejos eram insaciáveis e lutaram entre si por suas posses, resultando em sua extinção mútua. Esta história não era popular por razões óbvias, mas debatia-se sobre se era ou não apenas um conto de fadas infantil. Na opinião de Klein, havia sido muito floreada e adornada. Porém, um pequeno grupo de pessoas entre os aventureiros acreditava que os 8 reis da ganância existiram, e que eles comandaram poderes além do imaginável, além do que estas terras viram até então. A prova disso era uma cidade bem ao sul do deserto. Rumores diziam que era a capital construída quando os 8 reis da ganância conquistaram o continente. Assim que Klimb se perdia em seus pensamentos, Evlei continuou falando. Aparentemente, os 8 reis da ganância possuíam inúmeros itens mágicos poderosos, e o mais poderoso deles era chamado de Livro das Magias Desconhecidas, pelo menos, é como as pessoas o chamam. E é nisso que estão as respostas. Ah? Então essas magias estão registradas nesse livro. Exato. Na lenda diz que os 8 reis da ganância deixaram para trás esse item mágico inimaginavelmente poderoso, um grimório que registra todas as magias existentes. Além disso, diz que, devido a algum tipo de encantamento, até magias recém-desenvolvidas aparecem em suas páginas também. Klimb sabia dos 8 reis da ganância, mas não desse tomo. Ele tinha uma ideia aproximada de como esse item realmente era valioso, mas ele permaneceu em silêncio e escutou. Sabemos da existência de magias de 10º nível por causa deste item. Claro, não há muitas pessoas que conheçam um Namel Spellbook em si. Klimb engoliu em seco. E a senhora procura por esse Namel Spellbook? Klimb só fez essa pergunta porque sabia que estava diante de aventureiros de primeira classe. Evlei bufou, como se dissesse: não seja ridículo. Dizem que o Grimório é defendido por uma magia poderosa e ninguém pode tocá-lo, apenas seu legítimo dono. Aparentemente, é tão valioso quanto o mundo inteiro, é o que dizem. Isso é uma boa dica do quão perigoso essa coisa realmente é. Eu conheço meus limites, então não o desejo. Eu prefiro não morrer de uma maneira estúpida como os 8 reis da ganância. Ouvi falar que sua líder empunha uma das armas pertencentes a um membro dos 13 heróis, ela pensa da mesma maneira. Isso é algo completamente diferente. Mas enfim, isso são informações que ouvi de outra pessoa, então não sei bem dos detalhes. Acho que saímos demais do assunto, mas é isso. Entendeu agora, Gagaran? Depois disso, Evlei pareceu um pouco intrigada, o que era bastante raro para ela, e então disse: Klimb, não abandone sua humanidade na busca pelo poder. Abandonar a minha humanidade. Diz como os demônios nas histórias. Este é um dos caminhos. Se tornar um Dead ou alguma criatura mágica também conta. Pessoas normais não fazem essas coisas. É verdade, mas em partes, mas depois que se torna um Undead, sua moral sempre vai pender para um lado. Quando faz tudo para realizar um sonho impossível, as mudanças no corpo ecoam na alma, e coisas horríveis nascem disso. A voz abaixo daquela máscara era tipicamente desprovida de inflexão emocional, mas agora estava atingida de uma ponta de arrependimento. Gagaran notou como Evlei estava olhando para a distância e deliberadamente falou em uma voz alegre. Bem, é quase certo que a princesa desmaiaria se acordasse um dia e visse que o Klimb se tornou um ogro. Evlei provavelmente sentiu as boas intenções por trás das palavras de Gagaran. Sua voz retornou ao seu usual tom de emoção. Aposto que sim. Magias do tipo transmutação podem permitir que mude brevemente para outra espécie. Serei franca com você, são opções válidas para melhorar seus atributos físicos. Eu acho que vou passar. Se tudo o que deseja é força, então mudar para outra espécie é bem eficaz. Afinal, o corpo humano não é lá essas coisas, técnicas executadas por corpos melhores têm desempenhos melhores. Isso era óbvio. Entre 2 oponentes habilidosos, aquele com os melhores atributos físicos teria a vantagem. E além do mais, muitos dos 13 heróis não eram humanos. A propósito, eles são chamados os 13 heróis, mas houveram mais de 13.
mas apenas 13 deles entraram para as canções e histórias. A batalha contra os deuses demônios cruzou todas as fronteiras raciais, mas o manocentrismo cegou muitos e não quiseram deixar as outras espécies brilharem demais nas sagas heroicas. Evelyn parecia estar criticando certos povos. Então, sua atitude mudou e ela continuou num tom nostálgico. Havia o chefe guerreiro dos gigantes do ar e seu machado ciclone. A família real élfica que tinha as características especiais dos elfos ancestrais. O Cavaleiro Negro que manejava as 4 espadas das trevas, o dono original da Clineiron da nossa líder. Inclusive, ele era um humano com sangue de demônio. As 4 espadas das trevas, um dos 13 heróis, o Cavaleiro Negro, tinha 4 espadas. Iomelis, a espada do mal. Clineiron, a espada amaldiçoada. Crocodile, a espada corrompida. Esfeis, a espada da morte. A líder da Rosa Azul, Laquios, possuía uma delas. A espada amaldiçoada Clineiron, feita pela condensação da escuridão infinita, é dito ser a mais poderosa das 4. Eu tenho uma dúvida, é verdade que se ela liberar todo o seu poder, ela pode projetar energia escura suficiente para engolir um país inteiro? Como é que é? Evelyn perguntou em um tom confuso. Uma vez eu ouvi a líder murmurar quando estava sozinha. Ela segurou o braço direito e disse: apenas eu, uma mulher que serve aos deuses, sou capaz de suprimir seu poder demoníaco usando apenas minha vontade, ou algo assim. Nunca ouvi falar de uma coisa assim antes. Evelyn inclinou a cabeça em surpresa e completou: ela usa a espada há um bom tempo, então ela tem propriedade para dizer isso. Pode ser verdade. Quer dizer que a alma Dark Laquios, nascida do lado sombrio de seu espírito? Como assim? Tipo, não faz muito tempo que ouvi ela resmungando outras coisas, sabe? Acho que ela não me notou, eu fiquei ouvindo tudo bem quietinha, só sei que no final ela disse: se eu não tomar cuidado, essa criatura das trevas nascida da escuridão eterna tomará conta do meu corpo e liberará o poder da espada amaldiçoada. Ou algo assim. Pareceu bem maligno. Nossa, bem, é preocupante. Alguns itens amaldiçoados podem controlar as mentes de seus donos. Seria horrível se uma coisa dessas acontecesse com a Laquios. Eu senti que ela queria isso em segredo, mas é algo importante, né? Aí depois eu perguntei a respeito. Ela corou na hora e disse que não era nada demais, que era para esquecer. Deve ser muito embaraçoso para uma sacerdotisa, que deveria ser aquela que remove maldições, acabar sendo vítima de uma maldição. Talvez ela não queira que nos preocupemos. Ela realmente pretende suportar esse fardo sozinha. Depois dessa vez, eu não havia agindo assim de novo, mas pense comigo, ela começou a usar aqueles anéis de armadura articulados, tralha sem sentido, logo depois que recebeu a espada, não foi? Eu pensei que era alguma moda, então quer dizer que são itens mágicos que selam algo, ou mesmo algum tipo de joia de proteção. Clint não podia mais fingir ser indiferente, e ele franziu a testa. Pelo que ele tinha visto e ouvido, Laquios poderia estar sob o controle de um item mágico maligno. Ele ficou ainda mais preocupado quando pensou de onde acabara de vir. Renesama corre algum perigo. Evelyn parou Clint antes que ele pudesse sair correndo. Não se preocupe. Eu duvido que a situação se deteriore. Ela não vai ser pega de surpresa, mesmo que o poder das trevas ameace tomar o controle. Temos que aceitar o fato de que ela não nos contou como um sinal da confiança dela em controlar isso sozinha. Tenho certeza de que ela tem força mental para este tipo de coisa. Mas por essa eu não esperava, a espada é mesmo amaldiçoada. Até eu nunca ouvi falar disso antes. Não seria melhor conversar com o Azul por segurança? Não me agrada em nada pedir ajuda a um rival, mas, bem, é a sobrinha dele, pelo menos devemos informá-lo da situação. Já não era para ter feito isso há tempos. Só falta saber onde ele se meteu dessa vez. Precisamos nos preparar para apoiar a Laquios a qualquer momento. Isso aí, só um aventureiro adamantite pode impedir outro. Me lembrou de algo, Gagaran. Ouvi dizer que uma terceira equipe de aventureiros adamantite foi formada em Errantel. Que? É sério?
Não sabia disso. Descobriu isso quando foi para a Guilda dos Aventureiros hoje de manhã. Bem, sim. Sinto muito. Eu esqueci de te contar. A equipe deles parece ser relacionada ao preto. Preto? Eu pensei que seria um marrom ou verde depois do azul e vermelho. Bem, o preto é uma das cores da fé dos 6 grandes deuses. Nada de estranho nisso. Quem sabe, a próxima pode ser branca? Eu não sou fã da teocracia Slane. Teve aquela vez que tivemos uma briga e tanto com uma de suas unidades especiais, esqueceu? Clint percebeu que ouvira um assunto muito delicado, mas nenhuma delas prestou atenção nele enquanto continuavam conversando. Gagaran, você os odeia. Bem, eles tentaram me matar uma vez, mas eu até entendo como eles pensam. Ou melhor, seu credo e juramento é defender toda a humanidade. Mas da perspectiva da humanidade como espécie, isso não seria o mais correto. Ah? Então quer dizer que para você tá tudo certo massacrar demi-humanos inocentes e elfos para isso? Havia um olhar claro de desgosto no rosto de Gagaran, e as chamas de raiva queimavam em seus olhos. Evelyn suportou sua raiva e encolheu os ombros. Existem várias nações humanas por aqui, como o Reino Sacro, o Império e assim por diante. Mas e quanto às outras, Gagaran? Quanto mais longe estiver daqui, menos nações lideradas por humanos serão vistas. A maioria serão de países compostos por demi-humanos ou espécies que são superiores à humanidade. Você sabia que alguns até traficam humanos como escravos? A razão pela qual não há nenhum desses países por aqui é porque a teocracia Slane exterminou qualquer demi-humano nas vizinhanças. A raiva de Gagaran desapareceu quando ela ouviu as palavras de Evelyn. Ainda assim, ela estava franzindo testa enquanto respondia. Bem, demi-humanos sempre foram fisicamente superiores aos humanos em todos os sentidos. Caso se unissem e criassem uma cultura, os humanos não teriam a menor chance. Teoricamente, todos os humanos deveriam gostar da teocracia. É verdade que eles são uns cabeças duras, mas mesmo assim, ninguém fez mais pela humanidade como um todo do que eles. Quero dizer, do ponto de vista de quem entrou no caminho deles nem tanto. Além disso, é bem provável que foram eles que originaram a Guilda dos Aventureiros. Sério? Quem sabe? Não há como dizer se é verdade ou não, mas é bem capaz. Afinal de contas, a Guilda dos Aventureiros foi fundada após a batalha com os deuses demônios, quando a força da humanidade estava mais fraca do que geralmente é. Minha suposição é que estavam preservando seu poder e ao mesmo tempo ajudando as várias nações sem causar atrito, assim, estabeleceram uma guilda. O silêncio encheu a mesa depois que a discussão terminou. Incapaz de suportar, Clint falou. Perdoe minha interrupção, Evelyn-sama. A senhora disse que novos aventureiros Adamantite surgiram. Como eles se chamam? Ah, bem, pensei que tinha dito. Eu acho que um deles se chama Momon. Ele é o líder deles, é um guerreiro com o apelido de Herói Negro. Ainda não escolheram um nome para a equipe deles, mas todo mundo os chama de Escuridó. Entendi. E os outros membros? Ouvi dizer uma mulher o acompanha, a chamam de Nabé, é uma Magic Caster arcana conhecida como a Bela Princesa. Apenas os dois. Tem certeza que ouviu isso direito? Não devem passar de 2 idiotas confiantes demais que, ou não, talvez seja justamente porque são realmente muito bons ao ponto de só precisar de 2. Será que escondem algum tipo de arma secreta? O que eles fizeram demais? Clint se inclinou para ouvir também. Como se tratava de uma equipe de aventureiros que obtivera a classificação de Adamantite, devem ter embarcado em todos os tipos de aventuras que deixariam os corações das pessoas palpitando em excitação. Clint já estava ardendo de antecipação mesmo antes de ouvir uma única palavra. Tudo isso foi feito em 2 meses. Primeiro, eles eliminaram os milhares de undeads que apareceram em Errantel. Depois exterminaram a aliança da tribo Goblin do Norte, encontraram ervas raras na grande floresta de Tob, mataram um basilisco gigante e eliminaram um bando de undeads soruntos das planícies Catuse. Além disso, ouvi dizer que eles derrotaram uma vampira incrivelmente poderosa. Um basilisco gigante. Clint repetiu sem fôlego.
Era um monstro enorme com quase 10 metros de comprimento, parecia um cruzamento entre lagarto e serpente. Costumava atacar com olhar petrificante, seus fluidos corporais poderiam causar morte instantânea de tão venenosos, e sua pele era dura e grossa, capaz de rivalizar com Mithril em tenacidade. Era um ser aterrorizante, então alguém capaz de derrotar um monstro como esse, que poderia destruir uma cidade, tinha méritos mais que justos para ser promovido a Adamantite. No entanto, houve um problema com isso é ponto. Incrível. É sério mesmo que são apenas 2. Com toda a minha experiência, digo que apenas um guerreiro e uma Magic Caster Arcana não dariam conta de um basilisco gigante, quero dizer, nem eu conseguiria algo assim. De fato, era quase impossível que apenas 2 pessoas o fizessem, especialmente se fossem um guerreiro e uma Magic Caster Arcana. Como eles se curariam? Como eles poderiam resistir ao seu olhar petrificante, seus fluidos corporais tóxicos e outros ataques especiais? Ah! Sinto muito, mas é tudo o que sei é que foram 2. Ouvi dizer que eles subjugaram o sábio rei da floresta na base da força e fizeram dele seu servo. O sábio rei da floresta. Como é esse bicho? Clint lembrou um nome de várias sagas heróicas e histórias semelhantes. No entanto, seria terrivelmente rude interromper agora. Não sei os detalhes, mas aparentemente era uma fera mágica que habitava a grande floresta de Todo desde tempos remotos. Possui poder incomparável. Conheci alguém que foi lá há muito tempo, cerca de uns 200 anos atrás, mas não viu nada assim, enfim. Evelyn deu de ombros quando mencionou um passado de 200 anos atrás. Tal número não seria nada fora do comum para os elfos da floresta, mas dada a atitude dela, Clint só podia concluir que era uma brincadeira de algum tipo. Ou, quanto disso é realmente verdade? Provavelmente foram exageradas ou algo assim, não? Geralmente era assim. Quem conta um conto aumenta um ponto, às vezes exageravam sem querer no relato, ou os cadáveres eram tão desmembrados que não se podia obter uma contagem exata do corpo e às vezes os aventureiros só queriam se gabar pela fama. Assim, essas histórias muitas vezes acabaram embelezadas. Em contraste, Evelyn ergueu um dedo e abanou com um nanane na mão. Parecem bem verdadeiras. O incidente de Irrantel em particular, onde esse tal guerreiro arremessou sua enorme espada e matou um undead gigantesco, então abriu seu caminho através de uma horda de milhares de undeads comuns. Esses relatórios vieram dos guardas sobreviventes, todos os fios das histórias se conectam. Assim, duvido muito que exista algum exagero de suas façanhas. Eles eliminaram os mentores por trás da horda de monstros e os cadáveres foram verificados e, antes disso, eles destruíram um par de esqueletal dragões. Gagaran ficou sem fala e Clint perguntou: mesmo você teria problemas com eles também, não é mesmo, Gagaran-san? Se fossem apenas vários milhares de zombies ou esqueletons, tudo bem. Eu abriria caminho com tudo. 2 dragões esqueléticos seriam um problema, mas ainda daria para vencer. Agora, não posso dizer o mesmo dos mentores disso tudo. Eu não tenho confiança de poder lidar com este tipo de gente sem saber do que são capazes. Há relatos não oficiais que afirmam que eles eram da Zurhernor. Tá falando sério, Evelyn? Caramba, se fossem discípulos deles, seria o dia que acordei com o pé esquerdo. Seria muito difícil vencer depois de ter lutado com tantos monstros. Qualquer erro significa morte nesse caso, ainda mais se estiver envenenado ou paralisado. Como os 2 se curaram? Poções, talvez. Quem sabe, um guerreiro como esse Mumon talvez possa usar a magia divina como a nossa líder. Ou talvez essa bela princesa, sei lá. É possível. Evelyn concordou com a cabeça. Mas um basilisco gigante, seria impossível. Inimigos assim são o terror de qualquer guerreiro, para qualquer combatente de perto, na verdade. Eu tenho o poder da Gazibane do meu lado, mas seria muito arriscado sem apoio. Ouvi isso, Clint. Em outras palavras, nem a Gagaran pode fazer certas coisas sozinha. Ou seja, tudo dependeu dessa tal Nabé. Talvez até você possa vencer se estiver perto dela, o que acha? Ah, seria fácil se ela fosse tão forte quanto você, Evelyn.
Você pode cuidar de si mesmo em combates de longa distância, mesmo sem levar a sério. Ou não é. Até parece que sou tão boa assim. Só se eu libertasse meu verdadeiro poder. Bem, com você por perto, a única coisa que eu teria que lidar seria os Skeletal Dragons. Não posso jogar tudo nas suas costas. Se eu fosse com uma Magic Caster de rank Orixalcum e separassem a gente, mesmo assim não teria saída. Klimb estranhou e não pôde deixar de se perguntar. A Evelyn-sama é uma Magic Caster tão poderosa assim? Em circunstâncias normais, as equipes de aventureiros devem ser compostas de membros de igual força, e elas devem ser capazes de se aventurar juntas. Por que havia uma discrepância tão grande aqui? Eu duvido que seja o caso. Eu conheço sua força muito bem, Gagaran-san. Tenho certeza de que você não perderia para essas pessoas. Oi, gostei do elogio. E então, vamos pro quartinho. Eu respeitosamente recuso. É por isso que você é um virgenzinho. A vida não é assim não, sabia? É como um faminto negar comer algo bem quentinho por frescura. Não vai ganhar nada assim, entendeu? E quando chegarmos finalmente com a mulher que ama, por acaso quer que a única coisa que ela fale no seu ouvido é que ela tá com sono? É isso mesmo que quer. Você é masoquista ou algo assim? Gagaran não esperou que Klimb respondesse. Depois disso, ela suspirou em volume exagerado. Tudo bem, até te entendo, não vou forçar a barra. Mas fique sabendo que, sempre que quiser uma rapidinha comigo, é só me avisar, viu? Mudando de assunto, esse apelido de Bela Princesa é muito vergonha alheia. Ela realmente gosta deste tipo de coisa. Dizem que essa Nabé é muito bonita. De acordo com os rumores. Aqui Klimb pensou ter percebido que Evelyn olhava para ele. Um palpite que provou ser verdade momentos depois. Ela é tão bonita quanto a princesa dourada do reino. Gagaran lançou um olhar pretensioso para Klimb, como se ele fosse um menino mau. Klimb adivinhou o que ela ia dizer e se antecipou dizendo: a beleza está nos olhos de quem vê. Para mim, não há mulher mais bela que a Reina-sama. Ah, entendi. Seu tom claramente afirmava: que pena. Acho que perdemos muito tempo com conversa fiada. Desculpe por fazer você ouvir essa conversa chata. Faremos o que ela os diz, vamos nos preparar. Gagaran e Evelyn se levantaram, Klimb também o fez. Desculpe aí, Klimb. Queria fazer muitas coisas com você hoje, mas agora não tenho tempo. Por favor, não se preocupe com isso, Gagaran-san. Obrigado por suas palavras de sabedoria, Evelyn-sama. Gagaran estudou o Klimb cuidadosamente e depois riu desanimada. Tudo bem. Trate de voltar agora mesmo, vamos deixar a nossa líder aos seus cuidados. Te vejo por aí, virgenzinho. Oh, quase me esqueci. Precisa prestar mais atenção no seu equipamento. Essa coisa no seu cinto não é a sua arma habitual, né? Sim. Esta é uma sobressalente. As coisas acontecem do nada. Até entendo não usar armadura, mas é melhor sempre andar como uma espada boa. É um princípio básico de autodefesa para aventureiros, especialmente guerreiros. Ainda tem os itens que eu te dei. Os sinos. Eles estão aqui. Klimb deu um tapinha na bolsa em sua cintura. Isso mesmo, assim que eu gosto. Não se esqueça, somos guerreiros. Nossa essência é manejar espadas. Mas às vezes, ocorrem situações que não dá para usar espadas. E nessa hora que os itens mágicos vêm a calhar. Você precisa obter uma grande variedade deles, entendeu? Além disso, sempre tenha no mínimo 3 poções de cura. Já me salvei de várias situações cabeludas assim. Klimb possuía 3 desses frascos, mas só tinha 2 com ele agora. Ele indicou que entendeu. Nossa, está sendo tão cuidadosa com um certo alguém hoje. Que isso, dá um tempo, Evelyn, desculpe por te travar aqui ainda mais. Eu só queria dizer que, não seja descuidado nos preparativos e fique atento. Entendido. Klimb inclinou-se profundamente para Gagaran.